De volta com agora pela Rede Meu Norte Brasil, 1h44, é a hora certa do H-Visão, fica lá na Rua Goiás 798. Seu agendamento por estes números que você tem na tela e também pelo Instagram, @h.visão Hospital de Olhos. Tempo e temperatura... Miguel Leão, a mínima 24, a mínima 36, aliás, a mínima 24 e a máxima 36. E olha, lá na Faculdade 7, o processo seletivo está aberto, viu? Para todos os cursos, do ensino regular, ensino à distância e também no sistema modulado, que só a Faculdade 7 tem no Piauí, só a Faculdade 7 tem no Brasil. 999208914 é o telefone do marketing, faça contato e conheça mais. Muito bem, chegou a hora esse quadro, todo mundo assiste. Jogo do Poder, oferecimento Prontoquer, 24 horas no conforto do seu lar. Solares, recursos renováveis, energia com sabedoria. E Arca Parque Resort. É o Jogo do Poder, reunindo os melhores da tropa de elite do jornalismo no meio norte do Brasil. E seguimos com a nossa série de, veja bem, não é sabatina, não é debate, não é entrevista, é bate e rebate ou debate. Hoje, o nosso convidado no centro para responder às perguntas dos adversários, o candidato Gervásio Santos, do PSTU. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os ouvintes. E, de início, eu gostaria aqui de... Quando for a primeira pergunta, o senhor Pronto. encadeia aí o seu boa tarde especial, tá bem? Para a gente ganhar tempo, vamos lá. As perguntas são feitas pelos adversários, tempo máximo 30 segundos. A resposta do candidato, tempo máximo 1 minuto e meio. Quando faltarem 10 segundos para encerrar o tempo, vai soar uma sirene. E quando a sirene soar de novo, o tempo termina e o áudio é suspenso. Vamos então, e as perguntas são de acordo com a ordem alfabética dos candidatos, tá? E o primeiro a perguntar é o candidato Doutor Pessoa. Candidato professor Gervásio, como Vossa Senhoria analisa o tratamento do prefeito de Teresina, do secretário de Educação, com aqueles que fazem a educação no município de Teresina? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Quero dar meus parabéns em especial aos trabalhadores e trabalhadoras do Piauí, né, pelo seu dia. Né? Olha só, é tradição do PSDB e, fundamentalmente, do ex-secretário, né, fazer perseguição, assédio e retirada de direitos dos professores, dos trabalhadores em educação. Há uma greve, né, há dias na educação municipal de Teresina pelo fato do Firmino e pelo fato do ex-secretário não ter implantado o piso do magistério. Além disso, também em relação à implantação da mudança de nível, que é de panelinha e demorado para os servidores. Então, nós somos completamente oposição a esse tipo de método. É tradição, repito, do PSDB fazer esse tipo de política. Nós iremos implantar, fundamentalmente, né, fazer funcionar, na verdade, o Conselho Municipal de Educação com os trabalhadores da educação, professores, merendeiras, né, zeladores, para que nós possamos ter aí uma relação digna com esse setor, né? Inclusive tendo canal de negociação permanente com o Sindicato dos Servidores Municipais. A pergunta agora é feita pelo candidato Fábio Abreu, do PL. A Prefeitura de Teresina se vangloria muito dos resultados do IDEB. Nós sabemos que, primeiro, só são avaliados português e matemática.
e você como professor, o que acha de nós termos uma prefeitura que foca somente em 2 disciplinas, a Secretaria de Educação? Qual o prejuízo tem para as nossas crianças, e principalmente para os nossos profissionais, que temos informações de que são assediados, que são pressionados, oprimidos nas suas atividades profissionais? Qual a sua opinião sobre esse problema na educação de Teresina? Agora o senhor tem 1 minuto e meio, pois não. Fábio, se a gente for falar de educação, tanto no governo do estado do Piauí, que é administrado pelo PT e seu aliado, e também, né, pela administração do PSDB, né, está cada vez mais horrível, né? O PT, no governo do estado, também passa por uma greve da educação. O SINT também não é recebido por esse governo, que é seu aliado. Em relação à questão da avaliação, é fundamental que nós temos uma avaliação promovida e feita exclusivamente por aqueles que realmente entendem do GIS. Estão justamente no chão da sala de aula, que são os trabalhadores da educação. Esse IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação no Brasil, ele foi feito, né, para poder caber no bolso dos secretários, nos bolsos dos governos, para, nesse tempo de eleição, né, servir como uma barganha eleitoreira. Nós não reconhecemos, né, esse tipo de avaliação. Se há realmente melhoria, e há, na educação do Estado, na educação do município, isso se deve exclusivamente aos professores e aos professores, ao trabalhador da educação. Agora é a vez de perguntar ao candidato do PT, Fábio Novo. Candidato, agora na pandemia, toda a estratégia da saúde da família de Teresina foi desmontada. Resultado, de março para cá, segundo dados oficiais, 80 mil teresinenses estão na fila esperando por uma consulta. Sendo eleito prefeito de Teresina, o que você pretende fazer a partir de janeiro para resolver essa problemática? Vamos lá com 1 minuto e meio, então, candidato. Fábio, o seu governo, o governo do PT, inclusive é responsável por essas mortes. São mais de 22 mil trabalhadores, trabalhadoras, certo? Mortos pela Covid, porque o teu governo, o governo do PT, que você quer agora se descolar, certo? Simplesmente abriu, né, a quarentena, se dobrando ao lucro dos capitalistas, ao lucro dos empresários. Ou seja, para vocês, certo? Vida dos trabalhadores não importa. O que importa é a eleição, é o jogo eleitoreiro. Então, você, assim como o seu partido, também são responsáveis por essa morte na Covid. Nós estamos aqui vendo uma hipocrisia. Bolsonaro, no governo federal, ignorou lá atrás. O governo do PT, o seu governo, né, fez uma quarentena para inglês ver. E o Firmino, né, também promoveu a mesma coisa, ou seja, está obrigando os trabalhadores a ir para o abatedouro, porque os trabalhadores não podem, infelizmente, ficar em casa numa quarentena, tendo renda, garantia de emprego, saúde e proteção. E, para finalizar, as candidaturas milionárias promovem aglomerações, né, promovendo justamente essas mortes. Haja vista, de um lado, um dançando forró e Vamos agora para a pergunta do candidato Fábio Sef. Como ele não enviou o vídeo, eu sortearei aqui, candidato, um tema para que o senhor, durante 1 minuto e meio, discorra, ok? Vamos lá. O tema é terceira idade. Pois não. Olha, infelizmente, no Brasil, nós temos uma política de responsabilidade, né, em relação à terceira idade, aos idosos, aos aposentados. Haja vista as reformas, né, que foram feitas na Previdência Social no Brasil, no Estado e possivelmente no município, né, onde
a reforma da Previdência ataca, né, aqueles que trabalharam por muitos anos e que agora são roubados nos seus contra-cheques, inclusive, né, R$ 400 são retirados dos contra-cheques das aposentadas, dos aposentados no Piauí, certo? Nós precisamos ter uma política de educação, certo? Que possa realmente respeitar, né, o chamado setor de terceira idade e idosos. Por exemplo, em relação até mesmo à questão da mobilidade, nós não vemos, né, nas ruas, nós não vemos em nossas calçadas, né, uma política que possa dar para eles condições de andar, né, de forma confortável pelas nossas ruas. E em casa, né, também eles são tratados de forma muito, vamos dizer assim, negligenciados. Pergunta enviada pela candidata Jéssica Fonseca, do PSC. Candidato, no seu plano de governo você defende a criação de cotas para vagas de trabalho de até 70% dessas vagas. Como vai ser isso? Pois não, 1 minuto e meio. Eu não entendi a pergunta. Ela perguntou sobre cota de trabalho? Vamos repetir, Juliana, por favor. Eu não então, entendi. Para que o candidato possa discorrer. Vamos lá. Candidato, no seu plano de governo você defende a criação de cotas para vagas de trabalho de até 70% dessas vagas. Como vai ser isso? A questão da geração de emprego e renda, sim, né? 1 minuto e meio. Questão de Seriam geração cotas específicas para as vagas disponíveis no comércio e na indústria. Justamente. É a questão da geração de emprego. É a questão... Olha, em primeiro lugar, é necessário que a gente tenha, certo? Um plano de obras públicas para poder gerar emprego em Teresina. Construindo escolas, construindo casas populares, certo? Construindo rede de esgoto, que nós não temos, só temos esgoto, né, nas casas das elites, na casa dos ricos, na casa daqueles que estão apaniguados, né, da prefeitura. Lá na periferia, nós não temos rede de esgoto. Infelizmente, o saneamento básico aqui em Teresina, né, ele cobre apenas 19% da cidade, perfeito? Mais de 70% da população não tem fossa séptica. Então, nós precisamos ter um plano de obras públicas que possa amenizar essas demandas. E nós vamos, sim, né, ter uma cota, perfeito, que ampare, né, principalmente os trabalhadores negros, as trabalhadoras negras, que precisam, inclusive, de uma reparação, né, pela história de escravidão que nós tivemos no Brasil, né? A escravidão, quando ela foi eliminada, extinta, ela não se preocupou com esse setor da sociedade. E aí, os trabalhadores negros e negras estão completamente marginalizados. E nós vamos ter, sim, uma cota para eles. Quem perguntaria agora é o candidato Kleber Montezuma. Como ele não enviou vídeo, eu vou também sortear mais um tema para o senhor falar. Educação, pois não? O Kleber não enviou o vídeo porque deve estar cansado de estar dançando tecnobrega, né, na sua campanha. E aí deve estar, nesse exato momento, todo quebrado, né, que ele não tem costume de fazer isso em época normal. Agora faz na campanha eleitoral, de forma eleitoreira, querendo passar a imagem de simpático para a população. De simpático, o ex-secretário não tem nada, né? Haja visto que nós somos trabalhadores da educação e nós sabemos que ele tem a prática de perseguir, de assediar e de obrigar, inclusive, os trabalhadores a trabalhar jornada de trabalho, né, com a aula remota, que nós chamamos de farsa remota, até mesmo no dia de sábado e domingo. Então, nós achamos que a educação, ela precisa melhorar e melhorar muito. Nós temos 60% de analfabeto, sem contar os analfabetos funcionais, certo? Nós temos escola sucateada, que não tem biblioteca, que não tem sala de aula ar-condicionada, que não tem escola integral, perfeito? Nossas crianças estão aí com isso de 22% nas creches. Cadê os 100%? Então, nós precisamos criar creche
para essas crianças 100% integral. E nós vamos fazer isso. Como? Tirando dos ricos, taxando as grandes fortunas, inclusive dele, do secretário, para que nós possamos fazer essas escolas e a educação melhorar. Agora a pergunta vem da candidata do PCO, Lourdes Mello. Você é do PSTU. Em 2016, o PSTU ficou ao lado do golpe de Estado. O slogan do PSTU era "Fora todos eles". Defendeu também a prisão do ex-presidente Lula. Agora, você tem um irmão que é candidato a prefeito de Teresina, o Kleber Montezuma. A pergunta que eu faço é a seguinte: você vai ficar satisfeito com a eleição, se for vitoriosa, do Kleber Montezuma, que é seu irmão? O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Lourdes, nós somos militantes há muito tempo, certo? E eu tenho aqui, em relação à questão do PT e do Lula, uma frase que foi dita lá atrás pela professora Luciane, que cabe ainda hoje, que é atual, certo? Mulher, solta a alça do caixão do PT. O PT já está morto, certo? Só falta enterrar. Não ganha aqui, não ganha em São Paulo, não ganha em vários locais aqui do país. Por quê? Porque os trabalhadores já deram as costas para esse partido, né? Então, para com essa história de só tu querer carregar o caixão do Lula, certo? E em relação, né, à eleição do Montezuma, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, certo? Eu acho que só você está acreditando na eleição, você e o Firmino estão acreditando na eleição do Montezuma. Pelo próprio Ciro, né, que é o cabo eleitoral, Ciro Nogueira, que é o cabo eleitoral dele e do Bolsonaro, ele ainda está na perspectiva de ir para o segundo turno, perfeito? Mas como eu não sou de fugir a nenhum questionamento, nenhuma pergunta, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, se por acaso ele for eleito, Lourdes, com toda sinceridade, com todo aqui honestidade, nós dois estaremos nas primeiras fileiras das greves na educação e do serviço público municipal contra esse carrasco. Agora a pergunta será feita pela candidata Lucineide Barros, do PSOL. Gervásio, nós temos atuado em defesa dos serviços, das servidoras, dos servidores públicos. A realidade em Teresina é muito grave. Cresce o desemprego, as terceirizações, os salários estão rebaixados, não há concurso público, há ainda a possibilidade de aprovação de uma reforma administrativa, mais um desses atos nefastos do governo Bolsonaro. Diante de tudo isso, qual a sua proposta para a alteração desse quadro a partir da nossa realidade local? A partir de agora, 1 minuto e meio, candidato. Professora Lucineide, tem aqui em mim um grande abraço, minha amiga, certo? Há uma admiração muito grande por você, né? Por quê? Porque nós militamos lá atrás no movimento social, nós, inclusive, né, fizemos aquela ocupação lá da Irmã Dulce, né, na época que nós militávamos na Federação, né, dos Moradores aqui na FUNC, perfeito? Então, nós temos uma história juntos. Sobre a questão da precarização, realmente, há uma reforma administrativa vindo aí, e essa reforma administrativa, ela vai acabar com a questão da entrada do concurso público, perfeito? Fazendo com que haja cada vez mais uma terceirização e, consequentemente, uma precarização. E muito mais do que isso, né, estamos vendo a volta do curral eleitoral no serviço público do país e do estado do município. Por quê? Porque todos aqueles que entrarem através, né, da manga de um político, como é o caso das terceirizações, de forma precarizada, eles vão fazer hoje o que estão fazendo, aliás, eles vão fazer o que estão fazendo hoje, né? Vão ser obrigados a irem para campanhas eleitorais, certo? De determinados candidatos, como, por exemplo, o PSDB está usando. Está usando os precarizados, está usando os terceirizados para fazer a sua campanha. Assim como também o PT usou no governo do Estado. Então, é fundamental que nós derrubemos essa reforma.
Bem, a pergunta seria feita agora pelo Major Diego, candidato, mas como ele não enviou pergunta, eu sortearei um novo tema para que o senhor possa discorrer. O tema é transporte. Vamos lá. Nós vamos criar, aliás, nós não vamos criar, nós vamos trazer de volta, né, a Companhia Municipal de Transporte Público em Teresina. Nós vamos tirar dos empresários do Setut esses transportes e vamos colocar novamente na mão da comunidade, na mão da população de Teresina, através do Conselho Municipal de Transporte. Por quê que nós iremos fazer isso? Primeiro, né, porque esses empresários, eles não têm, de modo algum, certo, respeito com os trabalhadores. Demite trabalhadores como eles estão demitindo a rodo nas suas empresas. Cobradores, motoristas, mecânicos, pais de família, mãe de família, estão demitindo a rodo. E nós não vamos, de modo algum, aceitar esse tipo de política, esse tipo de meta. Segundo, em plena pandemia, retiraram ônibus a balde de Teresina, certo? E a prefeitura, como é aliada deles, né, não faz nada, fica colocando venda nos olhos. Nós não. Nós vamos simplesmente tirar esses transportes e trazer de volta para a prefeitura. E os lucros que eles têm, certo, vão voltar para o cofre público e ser investido em escola, hospital, saneamento, certo, mobilidade urbana, de forma que nós possamos integrar a população ao transporte coletivo municipal. Pergunta enviada pelo candidato do Cidadania, Mário Rogério. O candidato Gervásio Santos disse recentemente que iria cobrar dos empresários que estão ganhando dinheiro durante a crise, né, os meios para sustentar a cidade e os moradores durante um lockdown total que ele implantará caso chegue à prefeitura. A minha pergunta é a seguinte, meu caro: como o senhor fará essa cobrança a esses empresários? Vamos lá, para 1 minuto e meio. Meu querido, de uma forma bem simples, taxando as grandes fortunas de Teresina, implementando o IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. E aqueles que não têm, inclusive, serão isentados desse IPTU, como é o caso, por exemplo, dos desempregados. Nós vamos fazer sim, Mário Rogério, a cobrança, certo? Que é a chamada dívida ativa de Teresina, cobrança em relação aos empresários. Por quê? Porque uma boa parte dos empresários em Teresina sonegam tributos e impostos aqui em Teresina. Por exemplo, Teresina tem um orçamento de 3,5 bilhões. Sabe quanto é que 125 empresas em Teresina têm em relação à dívida aos impostos e tributos em Teresina? Mais do que isso, mais de 4 bilhões. Então, se o orçamento de Teresina é de 3 bilhões e nós podemos cobrar 4 bilhões, só aí dá 7 bilhões para a gente poder investir em saúde, educação, saneamento e melhoria para a grande população de Teresina, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos sim fazer a taxação das fortunas de Teresina. Os empresários que se cuidem. Agora a pergunta encaminhada pelo candidato Pedro Laurentino, da Unidade Popular. Candidato Gervásio Santos, a Prefeitura alardeia sem parar que a educação pública de Teresina é a melhor das capitais do Brasil, baseado no IDEB, Índice do BEC. Ao mesmo tempo, esconde o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, bem mais abrangente, que coloca esta mesma capital entre as últimas do Nordeste e as últimas do Brasil. O que tem de melhor na rede pública municipal são os seus professores, que, aliás, estão em greve por não receberem o seu piso salarial. O senhor, como professor da rede pública, que opinião tem sobre esse tema? A partir de agora, 1 minuto e meio. Realmente, o índice de desenvolvimento aqui, né, o IDH, é muito baixo. E não estou falando, não é pela questão do índice, um númerozinho não. É que a gente vê no dia a dia, nós que estamos militando, né, no movimento popular, no movimento
de moradia, né, nas associações de moradores, nas periferias de Teresina. Por exemplo, eu passo a maior parte do meu tempo, né, indo para a Zona Norte, na região da Grande Santa Maria da Codipe. E nós estamos vendo lá, né, a pobreza que existe naquela região, perfeito? Uma pobreza que é traçada, né, consequência da especulação imobiliária que nós temos aqui em Teresina. Teresina, né, a Prefeitura de Teresina, o PSDB, certo? É amigo dos especuladores imobiliários aqui de Teresina. Grandes terras que tem lá e nós não temos moradia para o nosso povo. Nós vamos fazer a chamada reforma fundiária e nós vamos colocar na mão dos trabalhadores, na mão da população pobre, essas terras para que elas possam morar. Em relação à educação, já foi cantada e faladas aqui nesse sentido. Ou seja, é uma educação que nós precisamos melhorar, certo? A Secretaria Municipal de Educação, na época do ex-secretário, né, não tem canal de negociação com o sindicato, Sindicerme, e persegue e assedia trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos dar um fim nisso. Candidata do PSD, Simone Pereira, faz a pergunta. Professor Gervásio, você é reconhecidamente um batalhador pelas causas da educação. Seu irmão Kleber Montezuma se auto-intitula o mago da educação. Se é verdade, por que o senhor e ele não estão juntos politicamente? E agora, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Eu já fui diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Teresina em 3 gestões, certo? E toda vez, desde o início que eu entrei no Serviço Público Municipal, certo? Já fui fazendo oposição ao ex-secretário Kleber Montezuma. Por quê? Porque nós temos políticas totalmente contrárias. É uma luta de classe, minha irmã. É uma luta de classe. Ou seja, o Montezuma optou em ser o representante dos empresários de ônibus aqui em Teresina. O Montezuma optou em ser o representante dos grileiros de terra em Teresina. Ele optou em ser o candidato do Bolsonaro, né? Haja visto que o grande cabo eleitoral dele é o Ciro Nogueira, perfeito? E ele optou também em ser o candidato dos ricos e poderosos. Nós, como você bem colocou, né, nós estamos a serviço dos trabalhadores. E nós vamos criar aqui os chamados conselhos populares. Por quê? Porque dentro da Câmara Municipal de Teresina também só existe representantes desses setores, dos grileiros de terra, do CETUT, dos ricos e poderosos. Os trabalhadores lá foram excluídos há muito tempo. Então, para pressionar, para mobilizar por esse plano de emergência que nós estamos colocando aqui, nós vamos impulsionar os conselhos populares e colocar o povo em cima do cangote dos vereadores para que eles possam aprovar. Eu quero agradecê-lo pelas respostas e agora o senhor tem 1 minuto para se dirigir à nossa audiência. Nós estamos aqui, não é de passagem, nós estamos disputando o poder de Teresina, porque nós queremos entregar esse poder administrativo na mão de quem realmente tem que administrar Teresina, que é a classe trabalhadora, a população pobre, a população favelada, os negros e negras, né, que estão aí na periferia de Teresina. Nós queremos, né, que você, né, vote no 16, tanto aqui em Teresina, como também lá em Piripiri, nós estamos disputando com o companheiro Tibério César, né? Então, vote 16. Nós tínhamos um slogan lá atrás que também prevalece para hoje. Contra burguês, vote 16. Por quê? Porque nossa administração vai ser contrário a essa burguesia dessa cidade e a favor da classe trabalhadora de Teresina. Vote 16. Obrigado, candidato. A gentileza de ter vindo para participar desse debate. Nós vamos fazer o intervalo, já que a gente volta com os poderosos do jogo.